Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe um tema para vocês relacionado a um livro, né, que estou relendo aí, que é A Vênus das Peles, tá, do Sacher Masoch, e que é um livro que foi responsável, aí, digamos assim, esse autor, né, inclusive pelo próprio conceito de masoquismo, né, que advém justamente desse nome dele aí, Masoch, né? Então, o masoquismo advém né, deste autor, digamos assim, obviamente posteriormente, né, depois de estudos sobre a obra dele, principalmente sobre essa obra aqui que chama A Vênus das Peles, e tal como, por exemplo, né, sadismo vem do Marquês de Sade. Então, essa literatura, né, a literatura de ambos, já trouxe aqui para vocês o Sade também, acho bem interessante, principalmente aí no que diz respeito à parte do que vem trazendo aí para vocês, dessa ligação, né, entre os preceitos que estamos aí estudando e investigando dentro da ondrosfera em geral, com questões já trazidas por filósofos e escritores, né, mais antigos aí, ou de séculos, né, até mesmo recentes, e então fazendo essa ponte aí. Então, parte do que eu quero mostrar aqui para vocês é um pouco dessa ligação com preceitos que já viemos aí estudando, investigando, e, e como que isso na verdade já estava muito aí dentro também desta obra aqui do Sacher Masoch. E, e aproveitar para adentrar aí, né, essa questão do tema mais específico, né, da subjugação, né, e da questão aí do domínio e do não domínio, né, digamos assim, dentro dos relacionamentos em geral. Tá claro que isso aqui vai servir também para outros tipos de relações, né, relações onde imperam, aí, digamos que o mínimo de poder possível até o máximo, né? E tudo isso pode ser transposto também para essas outras relações que não as relações aí, digamos que apenas entre os sexos, né, e no geral amorosas, né, e daí em diante. Então pode ser colocado também em outros âmbitos, tá? Embora aqui vamos falar mais dessa questão aí no que diz respeito a homem e mulher, porque o próprio livro está tratando disso aqui, né? Mas poderia ser também voltado, né? Cada um pode voltar aí para outras esferas aí das relações também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu separei três trechos específicos aqui dessa pequena releitura que eu estava fazendo. Depois, posteriormente, posso, né, aí também trazer novas partes aí desse livro, né, se eu julgar interessante. Mas para esse vídeo, que não vai ser um vídeo muito longo, vou separar apenas três partes aqui. Então, vou ler elas para vocês e comentar um pouco para vocês perceberem aí que interessante que é já a visão, né, mais realista dele acerca do poder dentro das relações, tá? Então, a primeira parte é na página 14, que eu separei, então eu vou lê-la aqui para vocês. Tá? São diálogos, né, entre um homem e uma mulher, então aqui no caso é o homem que responde. Ele diz assim: agradecemos pela lição clássica, mas a senhora não poderá negar, aliás, isto. Agradecemos pela lição clássica, mas a senhora não poderá negar que em vosso mundo jovial e ensolarado, exatamente como em nosso mundo nevoento, homem e mulher são inimigos por natureza, que o amor os une por breve tempo num único ser capaz de ter apenas um pensamento, uma sensação, uma vontade, para então desuni-los ainda mais. Quem não souber subjugar, mais que depressa sentirá o pé do outro em sua nuca. Então aqui né, tem três pontos aqui interessantes, né? O início ali, onde ele então fala categoricamente que homem e mulher são inimigos por natureza. Isso é bem interessante, né? Justamente porque este tipo de visão ele já carrega em si, né, aquilo que viemos já tratando aí como uma espécie também de dessacralização do amor, né? No seu sentido mais romântico, certo? Que quando é colocado por este lado, né, as coisas aí, principalmente no sentido mais romântico, etc., se dissolvem, certo? Então a gente começa a observar por outras perspectivas, né? O Nietzsche também, em parte aí da sua filosofia, ele considerava isso, né? Homem e mulher, a tensão eterna entre eles existe porque é como se eles fossem, digamos que inimigos mesmo, né? Por natureza. Talvez não no sentido humano mais geral, mas pelo menos no que diz respeito à guerra entre os sexos, né? Ou seja,
sentido ali talvez da competição deles dentro do mercado sexual, né? Trazendo esse conceito, obviamente, mais recente para avaliar isso. Ou seja, não quer dizer que eles são inimigos em tudo, né? Por exemplo, se eles estiverem cooperando numa determinada coisa, né? Uma atividade ali qualquer, que não envolva, né, a questão amorosa e sexual ali, né, pode ser que não se avalie por esse lado, né, ou seja, como uma inimizade natural. Porém, né, quando entra essa questão, né, a questão ali sexual, a questão amorosa em geral, essa visão, então, ela é trazida, né, por escritores como esse, desde lá do Nietzsche, etc., até aqui o Sakai-Masoch também. Tá? E esse livro dele é de 1870. Então, para vocês verem que, né, já é uma visão bem realista aí das coisas nessa época. Né? Então, a primeira questão interessante aqui é esta, né, da inimizade por natureza. E aí ele prossegue, né, que o amor os une por breve tempo num único ser capaz de ter apenas um pensamento e tal, para então desuni-los ainda mais. Ou seja, né, já concebe aqui essa questão dessa relação como algo que não tem uma perenidade, né? Ou seja, que se a gente deixa ele no seu sentido mais natural, vai ser por um breve tempo, né? E depois a própria natureza já vai encarregar de desuni-los, por assim dizer, certo? E nesse sentido aqui a gente vê, por exemplo, a artificialidade da própria união, né? Do casamento, daí em diante, né? E talvez daqui também, né, desta questão mais natural, que surjam muitos dos problemas, né, nas relações mais longas. Por quê? Porque vai existir esta tensão para uma desunião, mas ela é mantida como que artificialmente, né, por um longo tempo. Então, né, a fim de, obviamente, levar em conta tradições, né, costumes, né, do matrimônio e daí em diante, questões econômicas também, né, mas mesmo isso, né, não consegue suprir ou suprimir estas questões aqui, né, desta, por exemplo, inimizade natural, né, daí a tensão perpétua mesmo dentro dos casais, né, e desta questão de que há uma vontade de união, mas também há uma vontade permanente de desunião e daí em diante. Né? E a última parte desse fragmento aqui, né, que é bem interessante, ou seja, quando ele escreve que quem não souber subjugar, mais que depressa sentirá o pé do outro em sua nuca. Né? Aí que entra mais precisamente essa questão justamente da subjugação dentro dos relacionamentos, ou seja, basicamente está falando aqui que quem, né, não impor primeiro o poder é que vai se dar mal, digamos assim, né? Então isso aqui também vem como uma espécie de dessacralização do amor, né? Porque não leva em conta aí um amor onde todos estão equilibrados ali, cooperando e daí em diante, não, mas como um perpétuo combate, né? Um perpétuo conflito interno ali, né? Mesmo que ele não seja aparente, de modo que um sempre vai tentar subjugar o outro, né? Então esta visão, né, mais realista aí da coisa é interessante, né? Que a gente vai ver a maioria dos até mesmo coaches aí, né, inclusive psicólogos, né? Eles não trazem isso à tona muitas vezes, certo? Por quê? Porque eles concebem já os relacionamentos daí em diante com aquele viés de que vai haver sempre uma cooperação, uma questão do equilíbrio mútuo e daí em diante, né? Sem colocar muitas vezes em jogo justamente essa questão de uma tentativa de subjugação. Né? Os próprios jogos, se a gente pensar bem, né? Os jogos psicológicos que as mulheres costumam fazer com os homens e daí em diante, né? Que já vem ali desde o início, né? Não necessariamente dentro já de um relacionamento, né? Que inclusive foi cunhado de shit test, né? Pelo pessoal gringo. Né? Tudo isso aí já carrega em si justamente essa necessidade de subjugação. Né? Por que elas vão fazer muitos testes então com os homens? Justamente porque pela tentativa de manipulação a fim de uma subjugação psicológica. Então isso é que tem que ser colocado em jogo, né? Quando a gente traz essa questão da necessidade de domínio e subjugação, a gente concebe os relacionamentos por um viés muito mais realista, né? Entende melhor aí os problemas internos a eles. E aí, então, o outro ponto é esse aqui, ó. Eu vou ler ele rapidamente para vocês. O homem é o cobiçador, a mulher é a cobiçada.
Essa é toda a vantagem dela, porém é decisiva. Devido à paixão dele, a natureza o entrega a ela, e a mulher que não souber fazer dele seu súdito, seu escravo e até mesmo seu joguete, e por fim traí-lo a rir, não é inteligente. Então aqui é interessante por quê? Porque ele traz à tona aí toda essa questão que a gente vê que na própria Andeosfera já foi concebida muito bem e já foi desvendada, né, por assim dizer, por uma linguagem mais contemporânea, né, de que quem tem a chave aí do sexo, por assim dizer, é a mulher, né? E isso está então traduzido aqui, né, de uma outra forma nessa primeira frase dele, ou seja, o homem é o cobiçador, a mulher é a cobiçada, e essa é toda a vantagem dela. Ou seja, que a mulher ela tem essa chave, né, desse poder inicial, né? Então esta é a vantagem dela sobre o homem, porque o homem está sempre cobiçando, né? E daí inclusive vem o grande valor dela dentro do mercado sexual em geral, né? E a possibilidade dela inclusive exercer a hipergamia, né? Se a gente pensar bem, está aqui, né, no fato do que o homem é o que demanda, né, que fica procurando, né, e a mulher é a cobiçada, então ela tem um poder de escolha maior, né? Ou seja, tudo isso que a gente já vem aí tratando dentro da andosfera em geral, a gente vê que já está, digamos, condensado, né, nessa pequena frase aqui, mas que é muito interessante, né? E aí ele continua, né? Devido à paixão dele, né, ou seja, do homem, a natureza o entrega a ela. Ou seja, o homem se apaixona, etc., e ele cai ali, digamos que na cilada, né? E a mulher que não souber fazer dele seu súdito, seu escravo, até mesmo seu joguete, e por fim traí-lo a rir, não é inteligente. Ou seja, está falando aqui que as mulheres inteligentes são as que vão manipular mais o homem, né? Ou seja, elas vão aproveitar do fato de que eles é quem cobiçam ela, para então tirar vantagem disso, né? Claro que todas vão tirar alguma vantagem, né? Por mínima que seja, né? Mas aqui ele está falando que as mulheres mais espertas, por assim dizer, elas vão usar justamente disso para aí tornar o homem seu joguete, né? Ou seja, fazer ele fazer o que ela quer, né? E isso é bem interessante porque dentro aí, enfim, da androsfera em geral, da Red Pill e tal, se concebe justamente isso, ou seja, que o homem ele se torna um homem domado justamente porque ele não consegue lidar com essa paixão, com esse instinto e daí em diante, então ele acaba caindo em todos os jogos que a mulher põe para ele, a fim de subjugá-lo, né? Então, quer dizer, o único meio de você escapar disso é justamente entendendo esse processo, né? Essas são as duas partes. E a última parte aqui, vou ler ela para vocês, que é bem interessante também. Inclusive, ele cita o Goethe, que é um autor que eu gosto bastante, um dos meus preferidos, e que sempre estou também citando no canal. Então, ele escreve assim, vou ler para vocês o trecho. A nada se aplica mais perfeitamente aquela máxima de Goethe. Tens de ser martelo ou bigorna, do que a relação entre homem e mulher. Vênus também admitiu isso de passagem no teu sonho. Aí ele continua. Na paixão do homem repousa o poder da mulher, e ela saberá aproveitá-lo se o homem não se acautelar. Ele tem apenas a escolha entre ser o tirano ou o escravo dela. Se ele se entregar, sua cabeça já está no jugo e ele sentirá o chicote. Então aqui está, digamos que amalgamado, né, as duas questões anteriores, ou seja, o fato de que essa paixão do homem, etc., o fato de ele demandar a mulher e daí em diante dar o poder a ela, né, com o fato de que se ele não souber, né, controlar isso, ela vai dominá-lo. E então vamos ali do início, né, vou fazer uma pequena digressão rápida sobre esse trecho aqui. Então, por que ele cita a máxima do Goethe, né? Tende de ser martelo ou bigorna, né? Por quê? Porque isso combina com o que ele fala ali na frente, ou seja, que o homem no fundo ele tem apenas uma escolha, ser o tirano ou o escravo da mulher. Ou seja, tem que ser martelo ou bigorna, né? Ele tem que escolher, digamos assim. Claro, ele pode escolher também não ser nenhum dos dois, né? Caso ele abandone o jogo. Tem essa terceira escolha também que não é colocada aqui, certo? Mas claro que ele está falando desde que você entre em alguma coisa, e aqui não precisa ser relacionamento no sentido de um relacionamento longo, né? Pode ser qualquer um, né? Mesma coisa casual, digamos assim, né? Você só tem duas escolhas, ou seja, ou você vai ser
subjugado ali ou vai tentar impor a sua vontade, né? De algum modo, né? Mas claro que aqui ele não está abordando os outros pontos, que como que você vai impor determinada vontade daí em diante, né? Que pode ser por meio, por exemplo, de uma dissimulação, né? Ou não precisa ser uma coisa forçada, obviamente, né? Mas que também, né, não quer dizer que você tem que ser um bobo e cair ali e se tornar um escravo, né? Então ele começa, né? Tem de ser martelo ou bigorna, conforme eu expliquei, né? E então ele continua, né? Na paixão do homem repousa o poder da mulher, ou seja, esse poder da mulher está justamente no homem, né? Isso aí se estende a todos os âmbitos, é interessante, né? Na própria androsfera mesmo comentamos sempre aí entre a relação, por exemplo, do poder do Estado com o manginismo dos homens, por assim dizer, né? Ou seja, essa procura deles incessante pelas mulheres. Mas mesmo o poder delas dentro do Estado, se a gente pensar bem, é justamente porque o homem foi entregando esse poder aos poucos, né? Então, desde a relação, né, política estatal até dentro das relações comuns, isso aí tem uma ligação, ou seja, com o fato de que é o homem que, ao demandar a mulher e daí em diante, ele também entrega o seu poder a ela, né? E que na paixão do homem repousa o poder da mulher. Ou seja, né, o Saki Mazoki já tinha interpretado isso aí de uma forma bem realista, né? E aí ele fecha, né? Ele tem apenas a escolha entre ser o tirano ou o escravo da mulher, né? Se ele se entregar, sua cabeça já está no jugo e ele sentirá o chicote. Ou seja, né? Ele vai ser subjugado caso ele não se torne, entre aspas, né, o tirano dela, né? Isso também combina com a máxima lá do Zaratustra, né? Ou seja, no próprio Zaratustra, se eu não me engano, na parte que chama das velhas e das novas, não, acho que o título é esse. O Nietzsche fala justamente isso, ou seja, se queres ir com as mulheres, não esqueças o chicote. Claro, né, no sentido figurado, né, não é no sentido que você tem que agredir a pessoa, mas sim que você tem que estar sempre aí atento, né, ou seja, sempre tem que ficar com esse pé de tirano atrás, né? Por quê? Porque se você não for tirano, entre aspas, suficiente, ou seja, não tiver metaforicamente este chicote na mão, né, você vai ser cada vez mais subjugado, né? E isso a gente vê muito traduzido aí dentro da androsfera como, por exemplo, né, a questão do homem tender sempre a entrar no polo feminino dentro das relações. Por que ele tende a entrar no polo feminino, né, saindo do masculino, e isso faz com que as relações se desbalanceiem e as próprias mulheres comecem a não gostar do próprio namorado, do próprio marido, etc. Né? Justamente por causa disso, porque eles vão deixando com que essa subjugação da parte delas se estabeleça, certo? Sem colocar aí o pé atrás, né? Ou na linguagem nietzschiana, né? Sem carregar o chicote, por assim dizer, né? Ou na linguagem Mazoki, sem impor-se como um suposto tirano, né? E então, cada vez mais ela própria vai adentrando este polo masculino e então, ao tomá-lo, né? O homem passa a ficar no polo feminino, então ela vai perder o gosto, né? Ou enfim, né? Não só o gosto, mas várias coisas pelo próprio homem, justamente porque conseguiu, digamos que, dominá-lo. Só que o interessante é justamente isso, a gente pensar, né? Porque o homem, quando tem esse domínio, não necessariamente ele perde aí, né, a paixão, o gosto e etc. pela mulher, né? Mas as mulheres, quando fazem isso, elas tendem a, a, a sabotar a relação em função disso, né? Ou seja, quando o homem que está no polo feminino, ela vai tender a sabotar a relação de um ou outro modo e a relação vai piorar necessariamente, né? Quando a gente vê vários coaches de homens, coaches masculinos daí em diante, tentando ajudar o homem, geralmente é isso, né? Porque a relação já aconteceu isso aí dentro da relação dessa pessoa, então ela não sabe como sair disso, né? Ou seja, o homem não sabe como depois ele retoma o polo masculino, né? Ou na linguagem do Sakyamazoki, ele não consegue mais ser o tirano da relação, ou seja, ele não consegue se pôr ali como aquele que vai subjugar ao invés de ser subjugado, né? É claro que aqui essa palavra parece pesada, né? Subjugado, chicote e daí em diante, né? Que eu estou trazendo essa palavra porque são as palavras usadas pelo próprio autor ali, tá? Mas elas podem ser pensadas aí também de um modo mais eufemístico, digamos assim, né? Ou metafórico também, né? Claro, aí temos que trazer para uma experiência real, né?
e ver aí, avaliar os fatos, né? E claro, não pensar por esse lado, né? O chicote como algo agressivo e daí em diante, né? Mas claro, se a gente pensar, as relações elas têm algo de psicologicamente agressivo, né? Então esse tipo de coisa vem como uma espécie de metáfora disso, né? E enfim, eu acho que vocês entenderam aí, tá? Mas achei interessante, né? Trazer para vocês parte dessa leitura que eu estou fazendo aqui, deixar o autor, porque tem tudo a ver com os conteúdos e tal, e para vocês verem que esses caras eles já pensavam essas questões também, né? Muitas vezes de um modo realista e, e traduzem muito bem, né? Parte do que vamos investigando aí dentro da Androsfera no geral. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. Deixe aí seus comentários, críticas, sugestões, né? E daí em diante. E nós vamos conversando aí, tá? Então deixe aí suas sugestões, críticas, comentários no geral, né? E pareceres. Então até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.